Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática desta terça-feira. E na nossa aula de hoje nós vamos começar pela correção da ficha de atividades que estão entre as páginas 51 e 52. Então vamos lá acompanhar essa correção? Então, gente, essa ficha de atividades, a primeira questão, ele traz o seguinte. Use o eixo de simetria como espelho, em seguida, desenhe figuras simétricas às dadas. Então, aqui a gente vai desenhar uma figura simetricamente. Então, olha só, seguindo as mesmas medidas, tá, gente? Então, as mesmas medidas, a gente desenha a figura simetricamente, tá? A próxima imagem também a gente faz o mesmo desenho, do barquinho agora. Sempre desenhando na linha, do mesmo jeito que ele desenhou o anterior. Então, aqui o da tia vai ficar um pouco tronchinho, mas de vocês ajeitam, tá certo? Já na segunda questão, ele diz o seguinte: há várias maneiras de ampliar uma figura. Usar a malha quadriculada e multiplicar os lados por um número. Então, aqui a gente mostra um exemplo, né? Então, ele utilizou 3 quadradinhos desse lado, do outro lado ele dobrou, ficaram 6 quadradinhos. Então, agora ele pede para a gente duplicar os lados do quadrado usando a mesma malha. Então, se esse quadrado tem 2 de lado, aqui ele vai passar a ter 4, não é? Então, é só a gente seguir a mesma reta. Pronto, ficou um quadrado ampliado com o dobro do número de lados do anterior. Aí, na letra A, ele pergunta, qual é o encontro do quadrado original? Aliás, qual é o contorno do quadrado original? O contorno é de 8 lados, não é? Então, se a gente for contar, aqui tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letra B, o que aconteceu com o contorno do quadrado quando duplicamos os lados? O contorno dobrou, não é? Letra C, qual é a quantidade de quadradinhos internos do quadrado original? Quantos quadradinhos tem aqui? 4, não é, gente? E na letra D, ele pergunta, o que aconteceu com a quantidade de quadradinhos internos ao quadrado quando duplicamos os lados? Então, ele foi multiplicado por 4. O quadrado maior, dentro dele, coube 16 quadradinhos. Então, se aqui tinha 4 e aumentou para 16, quer dizer que eu quadrupliquei o 4 para dar igual a 16. Então, confiram aí se vocês fizeram direitinho. Então, turminha, após a correção dessa ficha de atividade, nós vamos dar continuidade no conteúdo do livro. Agora, iniciando aí o capítulo 3 da unidade 8. Este conteúdo se encontra entre as páginas 82 até a página 85, tá bom? Então, na nossa aula, nós vamos aprender como calcular a área e o perímetro de figuras bidimensionais, que são as figuras que têm apenas 2 dimensões, tá certo? Lembrando que há uma diferença entre perímetro e área. O perímetro é a circunferência, digamos que o perímetro é o contorno dessa figura aqui, olha só. Eu tenho um retângulo e o perímetro é essa linha que eu estou traçando em torno dele. Então, o perímetro é o contorno. E o que é a área? A área é essa parte de dentro aqui, a parte interna, a parte marrom. Então, eu consigo calcular o perímetro, que é apenas o contorno, e a área, que é a parte interna, a parte de dentro. Como se calcula o perímetro e a área? O perímetro ele pode ser representado pela letrinha P e a área pela letrinha A maiúscula. Então, para descobrir o perímetro, que é o contorno da figura, nós devemos somar todos os lados dessa figura. Então, com o auxílio de uma régua, eu percebo aqui que esse retângulo, ele tem 9 centímetros de cada lado. Se esse lado tem 9, esse lado também tem 9, eles não são do mesmo tamanho. E na parte aqui de baixo, ele tem 25 centímetros, olha só. Então, esse aqui são as medidas do meu retângulo. Agora, para descobrir o perímetro, que é a soma de todos os lados, eu tenho 4 lados. 1, 2, 3, 4. Eu vou somar 25, mais 25, mais 9, mais 9. E vou descobrir que o perímetro dessa figura vai ser igual a 25 mais 25, 50, 9 mais 9, 18, 50 mais 18, 68.
Então, o perímetro vai ser igual a 68 o quê? Centímetro, não é a unidade de medida de comprimento que eu estou utilizando? Tá? E como se mede a área? A área, gente, é a parte interna. Então, a gente utiliza uma medida específica, que são o quadrado. Por que o quadrado? Porque é como se a gente medisse quantas partes de um cubo que mede 1 metro por 1 metro, ó, que mede 1 metro por 1 metro, coubesse aqui dentro, tá? Então, por isso que a gente utiliza aí a unidade de medida 1 centímetro quadrado. Se for metro, também pode ser 1 metro quadrado ou 1 quilômetro quadrado. Esse 2 é elevado aqui em cima da unidade de medida que a gente utiliza, porque é como se a gente estivesse contando quantos cubos de 1 metro por 1 metro, ou de 1 centímetro por 1 centímetro, coubesse dentro dessa área, tá? Então, não esquece de elevar aqui o 2, que é o símbolo que vai representar a medida de área. Então, para calcular a área de uma figura, eu multiplico a largura vezes o comprimento. A largura, a gente já aprendeu que a largura fica aqui, não é? Então, isso aqui é a largura, quando a gente estudou as figuras bidimensionais. E o comprimento é essa parte aqui, ó, comprimento. Então, para descobrirmos o valor, nós precisamos multiplicar a largura vezes o comprimento, ou seja, 25 vezes 9. E aí a gente descobre aqui, olha só, arma a continha. 9 vezes 5, 45, põe o 5 sobre o 4. 9 vezes 2, 18, mais 4, 22. E aí a gente descobre que a área desse retângulo é igual a 225 centímetros, porque é a unidade de medida que eu estou utilizando, quadrado, porque é a medição de área, tá bom? Então, aí a gente pode perceber como se calcula o perímetro e a área de qualquer uma dessas figuras bidimensionais, tá bom? Vamos observar essa RA que se encontra na página 83. Em seguida, vocês darão pausa nessa videoaula e tentarão responder sozinhos a atividade da página 83 até a atividade da página 85. Vamos ver duas RAs. Na página 85 a gente tem outra. Então, vamos lá acompanhar? Olha só, turma, essa RA se chama perímetro e área de figuras planas. Então, vamos lá. Na jardinagem, para saber quanto de cerca devemos comprar, é necessário sabermos o perímetro do terreno, mas se quisermos gramá-lo, devemos saber sua área. A cerca pode ser medida em metros, mas a grama é medida em metros quadrados. Então, aqui ele vai trazer alguns exemplos da medida de perímetro e área em situações do dia a dia. Na vidraçaria, quando a gente vai pôr um vidro, os vidros são medidos em metros quadrados, ou seja, se desejarmos comprar vidros, devemos saber a área que desejamos. Mas há detalhes que contornam o vidro. Esses detalhes são cobrados em metros, ou seja, para sabermos quanto iremos pagar, precisamos saber o perímetro da peça de vidro. Então, nessa situação aqui, também a gente utiliza perímetro e área. E na construção civil também, não é? Então, aqui, ó, para construir, para comprarmos o carpete de madeira, aqui do lado, devemos informar a área da sala, mas para contorná-la com rodapé, precisamos informar o perímetro. Lembrando que a área é essa parte aqui interna, o perímetro é esse contorno branquinho que a gente chama de rodapé. Essa próxima RA, gente, que se encontra na página 85, ela se chama Calculando a área e o perímetro de polígonos. Os polígonos são desenhados sobre uma malha quadriculada, em que todos os quadradinhos têm 1 centímetro de lado. Todos os polígonos têm o mesmo perímetro. Relacione cada um com a sua área. E aí, ele tem o perímetro, todos eles têm o mesmo perímetro que ele vem falando, só vai mudar a área. Então, a gente vai associar aqui a área de cada um. Por exemplo, número 1, 16 centímetros quadrados. Vamos primeiro olhar isso daqui, olha só. 1, 2, 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 3 vezes 7, 21. Letra A vai ser 21. Qual deles aqui é 21? Esse, não é? Então, aí a gente coloca já a letra A. Próximo, vamos contar quantos quadradinhos tem na letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 2, 16. Então, letra B vai ser o 16, aqui, ó, no primeiro. E aí, vocês vão fazendo para ir contando a área. É só contar a quantidade de quadradinhos, o perímetro é o mesmo.
Na letra C, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centímetros quadrados de área. Então, aqui vai ser a letra C. E por último, na letra D, eu tenho 2, 3, 4, 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Então, aí a letra D vai estar aqui. E aí, turminha, fizeram a atividade? Vamos conferir, vamos lá? Olha só, gente, essa primeira questão, ela pede para a gente calcular a área e o perímetro dessas figuras que estão na malha quadriculada. Preste atenção, que quando a área de uma figura estiver assim, cheia de quadradinhos dentro, isso quer dizer que ela está em uma malha quadriculada, é bem mais fácil a gente calcular a área, não precisa nem fazer continha, é só contar quantos quadradinhos cabe dentro dele. Lembra que a tia falou que cada quadradinho desse representa 1 centímetro quadrado? Estão lembrados? Que é a parte interna da minha figura? Então, eu vou apenas contar quantos quadradinhos tem e colocar a medida que ele pediu aí em centímetro, não é, gente? Em centímetro. Então, vamos lá, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a área vai ser de 7 centímetros quadrados, ok? A área dessa outra figura, 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros quadrados. E a área da terceira imagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 centímetros quadrados, tá? O perímetro a gente vai contar. Cada lado do quadrado vale 1 centímetro. Então, a gente vai medir a circunferência, o contorno. Começando daqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o perímetro será de 12 centímetros. Próxima imagem, vamos começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Também obtemos o perímetro de 12 centímetros. E na última imagem, vamos contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. E o próximo será de 22 centímetros, ok, gente? Essa segunda questão nós não faremos, pois a gente não está na sala de aula, tá certo? Já a terceira questão, ele diz que na malha quadriculada a seguir, construa 2 quadriláteros, que nós estudamos que são quadriláteros, diferentes com área de 16 quadradinhos e pinte aquele que tiver o menor perímetro. Então, vamos lá. Olha só, gente. A terceira questão, como é que vocês vão fazer aí as imagens? Primeiro, a gente vai fazer um quadradinho, não é? Com o perímetro de 16, o perímetro é o contorno, lembre? Então, a gente pode fazer de várias maneiras, olha só. Pode fazer 4 de cada lado, que vai dar 16, não é? No total tem que ter 16. Deixa eu te ajeitar aqui, ó. O próximo, a gente pode também desenhar um de 16, assim na vertical inteiramente. Vou desenhá-lo aqui, ó. De 16. E também posso fazer um outro com também o mesmo perímetro. E aí, vocês vão indicar a área de cada um, contando os quadradinhos que cabem dentro. Já na quarta questão, ele diz que no quebra-cabeça ao lado, as peças estão desenhadas em quadradinhos. E cada um deles possui 1 centímetro de lado. Desenhe as peças de uma seja tabela a seguir e calcule a área de cada uma delas. Então, essa daqui, gente, já é um pouco mais complexa, mas preste atenção. É só vocês lembrarem, por exemplo, como é que eu vou contar os quadradinhos? Tem quadradinhos pela metade. Isso aqui não é metade de um quadradinho, com esse não é mais uma metade, então os dois juntos formam um, não é verdade? A mesma coisa aqui, ó, 2 pedacinhos pequenos formam um. Então, aqui eu tenho 1, 2, os que estão inteiros, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente já sabe aí que a área vai ser igual a 8. No número 2 aqui, por exemplo, nós temos quadradinhos inteiros, 1, 2, esses 2 pedacinhos formam 1
e esses dois pedacinhos formam mais um. Então, 1, 2, 3, 4. A área deles vai ser 4. E aí, vocês vão contando dessa forma e colocando aqui, ó, desenhando os números e colocando aqui, ó. Número 1, você desenha nesse primeira malha quadriculada, número 2, você desenha aqui. E ao lado, vocês colocam a medida da área. Então, aqui primeiro vai ser 8 centímetros quadrado. No segundo, a tia também mostrou, são 4 centímetros quadrados, não foi isso? Aqui, no terceiro, 4 centímetros quadrados também, ele tá igual ao número 2, só que de cabeça para baixo. No quarto, ele tem 8 centímetros quadrados. Na figura 5, ele também tem 8 centímetros quadrados. E na figura 6, ele vai ter 12 centímetros quadrados. Já na quinta questão, ele diz o seguinte: complete o quadro de acordo com os estudos realizados nessa unidade. Eu tenho o número de lados, eu tenho a classificação de acordo com o número de lados e tenho qual é o perímetro da figura. E também o nome do polígono. E aí, eu vou só adicionar, olha só. Número de lados, 3. Qual é o polígono que tem 3 lados? O triângulo. Eu vou desenhá-lo desse lado. Escrevo o nome triângulo aqui. E a quantidade, o perímetro, na verdade, vai ser igual a 3 centímetros, não é? Ou a gente pode dizer que cada lado vale mais. Então, aqui existem várias respostas nesse caso. Próximo, eu tenho aí já a figura, o polígono. Ele se chama quadrilátero, coloco o nome quadrilátero aqui. Se é quadrilátero, tem 4 lados. E quanto de perímetro, a gente vai medir, ó. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Mais 2,5, 7,5. Então, aqui o perímetro vai ser igual a 7 centímetros e meio. E por último, na última linha, nós temos o número 5 centímetros. Então, se é 5, é um pentágono. Escreve o nome pentágono aqui. E do outro lado, a gente desenha um pentágono, que é aquela figura que tem 5 lados. E aí, a gente finaliza. Então, turminha, por hoje é só. Nossa aula de matemática termina aqui. Não esquece de mandar a foto das atividades para a tia Ju, tá bom? E não esquece também que aqui no final do capítulo tem aula agora, você já sabe. Então, preencham para ficar correto, tá bom? Então, um grande beijo e aguardo vocês na nossa próxima aula.